gravar, tá? A gente grava, os nossos encontros são gravados por conta do pessoal do horário da tarde e da noite, né? Então a gente reproduz a TPC para eles. Então era isso, gente. Bom, nós vamos hoje bater um papo sobre filosofia, né? Mas mais do que isso, eu gostaria de fazer um convite a vocês. O Fernando vai projetar os slides enquanto a gente vai conversando. Tem algumas orientações gerais, né? Que eu queria falar com vocês. Primeiro, explicar essa mudança, o que aconteceu, né? Que a gente estava fazendo a TPC por área e agora veio específico, né? Inclusive, se tiver alguém na sala que é de geografia ou sociologia, é outro link, tá? A Susan está trabalhando com sociologia e história do ensino médio, e a Daiane está com geografia, né? Ensino médio fundamental. E eu fiquei aqui com filosofia e história do ensino fundamental. A gente fez essa divisão, a princípio, para não ter uma sala lotada, né? Uma sala muito cheia e outra vazia, tá? Então, essa organização, essa reorganização nós fizemos, porque, primeiro de tudo, já é uma necessidade, né? Que a gente tem percebido de formação específica, né? Nós no núcleo, a gente tem uma vontade muito grande de desenvolver algum trabalho específico, cada um no seu componente. Só que presencialmente a gente não conseguia fazer isso por conta das convocações e ter um custo, né? Então era muito caro convocar todos os professores. Aí, além disso, tinha também a questão de tirar todos os professores da sala, né, gerava um transtorno na escola, de modo geral. Então, a gente sempre ficava amarrado, né, com as mãos aí atadas. De certa forma, essa pandemia tem mostrado vamos dizer assim, tem lançado luz para alguns aspectos que a gente tinha pensado, né? E a gente conseguiu, a partir de hoje, conseguimos nos organizar para ver se a gente consegue dar alguma formação mais específica, né, para as áreas, tá? E por que filosofia e não história hoje? Primeiro de tudo, a diretoria faz muito tempo, faz bastante tempo que não tem um PCNP de filosofia, né? Antes só tinha história e geografia. Então, as formações que tiveram sempre foram mais para esse lado da história, né, e da geografia. Então, como eu e a Susan estamos, ela com sociologia e eu com filosofia, eu acho que agora é a hora da gente fazer alguma coisa, tentar balancear. Não quer dizer que não vai ter formação na área de história, tá? Nós vamos tentar, dentro das nossas limitações, eu digo da minha limitação enquanto conteúdo de história, né, a metodologia do estudo, do ensino da história, que é uma coisa que eu não tenho aguçado em mim, né, porque minha formação inicial ela é em filosofia. Mas a gente vai buscar parcerias, nós vamos tentar fazer alguma coisa assim para juntos a gente poder dar essa formação mais específica, tá? Então, hoje, qual que é a ideia nossa, né? Fer, você está apresentando, Fer? Não aparece aqui para mim. Deixa eu só ver. Oi, Júlio. Estou. Tá. A ideia... Oi? Não ouvi. Eu vou parar a apresentação e começar novamente o slide, pode ser? Isso, faz favor. Não aparece aqui para mim. Então, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho. Eu trouxe um tema que, embora ele seja filosófico, né, da gente trabalhar, ele é possível de trabalhar com outras áreas, outros componentes, né, como a história. Que seria a ideia de trabalhar com leitura de obras, né? No caso, nós da filosofia, nós trabalhamos com as obras filosóficas. Aí, na hora que a gente foi subir o slide, ele desconfigurou, então algumas coisas eu vou pedir, já de antemão, a consideração de vocês, porque foi desconfigurando as páginas, tá? Então, ali está a leitura das obras filosóficas como instrumento pedagógico, né? A ideia é a gente pensar um pouquinho hoje
sobre como trabalhar com leituras de texto filosófico, que é a matéria-prima do professor de filosofia, né? Assim como história tem um objetivo focado, né, de trabalhar com os documentos historiográficos, a filosofia gosta, né, nós precisamos, queremos trabalhar com os textos filosóficos, né, nosso objetivo é que os estudantes consigam não só ler os textos, mas também escrever textos, né, com alguma reflexão. Então a gente sabe que tem algumas dificuldades e hoje eu queria trazer para a gente conversar um pouco sobre isso, tá? Passa o próximo slide para mim, por favor, Fernando. Isso. Então, qual que seria o objetivo nosso desse encontro? Né? Primeiro, criar um espaço para a gente dialogar sobre o uso de texto filosófico como recurso pedagógico. Tá? Então, eu espero não falar muito, que a ideia eu não quero falar muito, porque eu quero deixar o espaço para vocês também falarem. Para a gente discutir, olha, isso aqui eu acho que é possível, isso não é possível, o que a gente pode fazer, até para que eu consiga me organizar em termos de estudo e proporcionar alguma coisa, trazer alguma coisa mais próxima da realidade da sala de aula, tá? Então, a gente vai hoje bater um papo, criar esse espaço de diálogo, né, sobre o uso de textos filosóficos. O conteúdo é o ensino da filosofia a partir de textos filosóficos e como metodologia, né, para hoje, eu pensei em uma exposição simples, com alguns trechos de um texto que eu trouxe para a gente pensar, e fazer uma roda de conversa sobre esse tema, tá? Nós temos 2 ATPCs, então não é muito tempo, mas eu acredito que dá para a gente começar a discussão. Tá bom? Pode passar, Fer, por favor. Isso. Nossa, desconfigurou aí. Organização das atividades do dia. Tá? Então, como que a gente vai fazer orientações gerais, que são essas que a gente está falando, já começamos falando. Aí depois vem o início da nossa formação, né? Que seria, a proposta é fazer em 2 encontros, essa semana e a próxima. Até depois quero colher as ideias de vocês, né? Tem 3 aí, propostas e sugestões para as próximas ATPCs, que tem uma possibilidade de a gente trabalhar com análise de charge, né? Fazer alguma formação no âmbito de como trabalhar com charges, com histórias em quadrinhos, com tirinhas, né? Dentro da nossa disciplina. E aí daria para a gente fazer junto com história também. Então, existe essa possibilidade. Né? E a avaliação da TPC, que é um formulário que a gente já está vinculando, acho que ele está ali no chat, ainda não está liberado, tá? Eu vi que acho que o professor Bruno colocou, não está dando tempo esgotado, que não foi liberado ainda o professor. Ele foi programado, daqui a pouquinho acho que já libera para vocês irem preenchendo, tá? Então a ideia é a gente fazer esse bate-papo. Pode passar para mim, Fernando, por favor. Isso, né? Então, como já fui explicando, né? A TPC por área e por componente, vai acabar as ATPCs por área? Não. Nós vamos fazer em algum momento ou outro, a gente vai fazer junto. Por exemplo, a gente está vendo a possibilidade de ter um professor da Unesp, se não me falha a memória, ele é da geografia, mas ele vem falar um pouquinho com a gente sobre alguns aspectos da saúde, né? Nesse período de pandemia, mas no sentido mais do impacto mesmo na cidade, na sociedade. Então a gente está conversando com ele, só falta fechar a data. Esse dia que ele vier, faremos todos juntos, né? A equipe toda da área de humanas. E aí, vez ou outra, quando vier alguma demanda da diretoria ou da SEDUC, a gente faz junto. Fora isso, nós faremos separadinho, tá? E aí eu vou me organizar num calendário, isso que eu quero ver com vocês também, para a gente alternar história e filosofia. Ou tentar encontrar um denominador comum em termos de temas, né? Ou de organização, enfim, temática, para a gente poder atender os dois componentes, tá?
Então, em termos de orientações sobre a ATPC, seria isso que eu teria para vocês. Em relação ao temário, né, o item 2 ali, temário em filosofia, história e ensino de filosofia e história, tá? Então, o que quer dizer isso? Conforme a gente vai conversando hoje, eu gostaria que vocês fossem anotando aí num cantinho, enfim, sugestões de temas para a gente, que você faça, porque agora é a hora, né? Nós vamos começar as formações em filosofia e em história. Então, aquilo que você percebe que é uma necessidade, né? Olha, eu preciso me formar mais nesse aspecto aqui. Ou eu gostaria de aprofundar, né, sobre esse autor, sobre esse pensador, enfim, sobre essa corrente filosófica, sobre essa história, essa escola histórica, né? E aí a gente vai tentar equacionar tudo isso para poder começar as formações, tá? Então aqui são só para vocês ficarem atentos que no final, no formulário, vai ter o espaço para vocês colocarem. E aí a gente vai tentar atender conforme a gente vai conseguindo realizar, tá? E por último, ficou ruimzinho de ler ali, mas formato das próximas formações. Uma coisa que eu gostaria também de conversar com vocês, né, mas no finalzinho já deixei ali o espaço, sobre o formato das formações. Né? Eu, às vezes, escuto algumas angústias de vocês, né? Mas eu não, em relação por exemplo, não dá tempo da gente discutir, não dá tempo da gente, ou a gente gostaria de fazer de outra forma, e nunca dá porque o ATPC ele é geral, né? A gente divide com outras áreas, muitas vezes, às vezes tem uma demanda específica e não dá para fazer como a gente gostaria. Então, agora eu gostaria de ouvi-los também sobre o formato. Como vocês acham que seria interessante a gente fazer esses ATPCs? Né? É, é, no formato que a gente já vem fazendo, ou vocês têm outras sugestões, tá? Então, aí, no final, a gente vai abrir para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Seria a chance da gente fazer alguma diferença em relação às ATPCs, tá bom? Lembrando que a qualquer momento vocês podem interromper, nós estamos em 75 pessoas, né? Vocês podem ir falando no chat, o Fernando abre, enfim, ou vocês param a formação. Nós não estamos mais em 250, 300, então é mais tranquilo um pouco, né? A gente se organizar, todos nós podemos, de certa forma, falar um pouquinho, tá? Mais uma vez, lembrando, eu estou vendo algumas pessoas de geografia entrando, tá? Hoje, aqui, essa é a sala de filosofia e história do ensino fundamental, tá? Então, quem é de geografia, a menos que tenha dois cargos, né? E aí, enfim, queira participar aqui, não tem problema. Mas quem é da geografia está tendo, nesse exato momento, a TPC específica de geografia, assim como a de sociologia também. Ok? Muito bem. Vamos lá. Fernando, passa mais um, por favor. A gente vai iniciar, e eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, né, e começar a conversar um pouco sobre o assunto, né, sobre o ensino de filosofia a partir de textos filosóficos, uma frase do professor Claudinei Luiz Chitolina, né, a gente vai ver já já quem é ele, do livro Para Ler e Escrever Textos Filosóficos, que é um livro que eu tenho feito leitura, estou fazendo a leitura e considero bastante coisas boas que ele traz ali para a gente pensar um pouco sobre o ensino, né, de filosofia. E esse trecho eu escolhi para a gente iniciar fazendo um bate-papo, né? Queria que vocês lessem e me dissessem se vocês concordam, se tem alguma contribuição para a gente dar o início, tá? Ele diz: ler filosoficamente um texto não é o mesmo que ler um texto filosófico. Né? Ler filosoficamente um texto não é o mesmo que ler um texto filosófico. O que vocês acham dessa frase dele, né? Dessa ideia? Na verdade, não é só uma frase, é a tese que ele defende no livro, né? É a grande tese aí. Eu queria ouvir um pouquinho vocês, tá? Pode ir, quem quiser.
pode se manifestar, tanto o Beth como aqui, abrir o microfone, tá? Para a gente conversar. Júlio, é o Fernando. Oi, Fer. O professor Adriano está colocando, faz todo sentido, né? E aí o professor Aguinaldo também perguntou um pouquinho antes, né, se ele poderia ir para outra sala, ficar nessa sala. Professor, eu coloquei aí no chat, né, conforme a carga horária que o senhor tem aí nas disciplinas, tá? Qual o senhor tiver mais, o senhor permanece conosco ou pode ir lá para geografia também, tá? A Muito professora bem. Gilda A professora Gilda está pontuando, ó, trabalhar temas pautados na BNCC, a respeito daquela outra pergunta que você tinha feito antes. Ah, sobre as temáticas, né? Isso. O Certo. professor Adriano Luna está colocando, ler filosoficamente faz alusão a você ler um texto refletindo, pensando, problematizando. Uhum, muito O bem. É professor possível a Nivaldo, gente... Pode falar. quer comentar? Depois eu vou cada Não, pode, passo? pode ir, eu fecho. Eu fecho, eu encerro. Tá. O professor Nivaldo está pontuando, a frase tem um sentido enorme, já que demanda todo um pensamento ler um texto filosófico. O professor Adriano, ele pontua que já apenas ler um texto filosófico, não há necessariamente essa reflexão. A Exatamente. Tânia coloca, penso que sim, ler filosoficamente requer uma série de fundamentos filosóficos que abrangem a leitura e compreensão do texto. Tá? Aqui é a professora Ana Margarida, é algo específico. Professor Damásio, né? Qualquer um pode ler um texto filosófico, mas filosofar é específico. Essas foram as colocações por enquanto. Perfeito, perfeito. Essa é a ideia mesmo, né? A gente pensar que o que torna filosófico não é o texto, né? Mas uma postura sobre a qual a gente está lendo o texto. A gente pode ler filosoficamente qualquer texto, mesmo esses textos não sendo filosóficos, né? Então, é um pouco disso que a gente vai discutir hoje, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Muito bem, gostei da contribuição. O professor Pedro está falando aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Pedro, podemos entender a reflexão trazida à realidade, ou seja, mostrar que não somente os textos podem ser lidos filosoficamente, mas que tudo, a realidade, a vida, as relações. Perfeito. O Pedro, a gente vai ver que para esse autor, né, o professor Claudinei, ele vai dizer que a leitura de textos filosóficos, ela seria o início, vamos pensar assim, né? Uma iniciação à reflexão filosófica, né? Para depois justamente fazer esse movimento que você destaca aí, né? De leitura da realidade, né? Uma leitura filosófica da realidade. Muito bem. Passa mais um para mim, por favor, Fernando. Isso. Aí agora eu queria conversar um pouquinho com vocês isso, sobre como é o trabalho com textos filosóficos em sala de aula, tá? E aqui já gostaria de começar falando um pouco da minha experiência, porque eu ainda percebo que existe uma espécie de medo, não sei se medo, um receio, enfim, por conta da posição institucional da qual eu venho falar de ensino, de falar. Aqui eu gostaria de quebrar um pouco isso, né? Nós não estamos aqui anotando, a ideia não é anotar, não é punir, não tem essa preocupação. A preocupação agora é a gente discutir mesmo, falar um pouco daquilo que é a nossa dificuldade.
Porque, de repente, eu vou chegar aqui e falar para vocês, olha, eu acho que seria interessante trabalhar com textos filosóficos, mas lá na sala de aula eu não consigo trabalhar com nada disso, né, com os meus estudantes, né? E aí fica uma fala descontextualizada, tá? Então eu gostaria de, a princípio, já falar para vocês, assim, deixar mão disso um pouco, dessa ideia, né, para a gente conversar, inclusive, sobre as nossas angústias. Olha, eu gostaria de trabalhar mais com texto, mas não tenho conseguido. Por quê? Porque os meus estudantes, eles têm essas dificuldades, ou porque a escola, assim, ou enfim, tá? Eu tenho condições, tenho curso, mas a escola, por exemplo, não tem o recurso textual para a gente poder trabalhar, enfim. Gostaria de ouvir um pouquinho de vocês como que é o trabalho com o texto filosófico em sala. Ou se vocês trabalham com textos dos comentadores apenas, né, se trabalha com excertos de texto do autor, enfim, tá? Gostaria que vocês, quem gostaria de falar, abrisse o microfone, ligasse a câmera, para a gente ver, enfim, para a gente ouvir um pouquinho de vocês, tá? Tá aberto aí. Eu e a minha insegurança não colaboram muito para ler direto o filósofo, não, mas com o material que nós temos aí, fica meio que obrigatório. Com certeza é muito mais rico trabalhar direto com filósofos, mas na maioria das vezes, nós, ou pelo menos até eu mesmo, tenho um pouco de segurança com isso. Essa insegurança é só para eu entender, professor Aguinaldo, né, que está falando? É o Aguinaldo. É uma insegurança em relação ao que, professor, especificamente? É o material? Você acha que no material falta? Como que você pontua? Vou voltar de novo a fita. Por favor. A minha opção pessoal, se não tem o caderno do aluno, do professor, é fugir do filósofo. Inclusive, teve texto que está lá, ou que esteve lá há pouco tempo, que eu acho muito complicado trabalhar com os alunos. Tem alguns autores que a coisa é muito pesada, é difícil para mim. E, por isso, eu tenho dificuldade de trabalhar com os alunos. Ah, entendi. A questão da seleção, né, do texto e do autor, né, às vezes não condiz com o nosso conhecimento também, né? É uma realidade também. Muito bem. Obrigado. Mais alguém gostaria de falar? Oi, pode falar. Ana. Olá, bom dia. Bom dia. Quando nós tínhamos o Caderno do Aluno 2014 a 2017, havia alguns textos filosóficos que era possível trabalhar com o aluno, porque a gente primeiro faz o contexto histórico, a vida do filósofo, e ia trabalhando com os alunos e explicando parágrafo por parágrafo. Mas agora ficou pior, porque já era horrível esse Caderno do Aluno, agora está pior, porque o Caderno do Aluno atual tem pouquíssima coisa e tem para entrar em contato com a internet. Aonde eu trabalho na escola, Monsenhor Sarrion, nós não temos internet para os alunos e também não temos como tirar xerox, porque a xerox é só para as avaliações e somente uma por bimestre, não é mais do que isso, porque não dá conta. Então, fica muito difícil trabalhar texto com os alunos. Então, algumas vezes eu passo alguma coisa, mas é muito difícil porque não tem como levar esse texto para eles, porque uma coisa é a gente ler junto com eles, outra coisa é falar para eles lerem sozinhos. Porque lendo junto você vai mostrando, vai pontuando, vai explicando, porque há alguns conceitos filosóficos que você tem que explicar para o aluno o que significa. Agora, já, por exemplo, está estudando filosofia política agora no 3º ano, nesse caderninho tem um texto de Aristóteles, mas você tem que explicar linha por linha, frase por frase, porque ele vai dando explicação do que ele entende como o homem por natureza é político. Agora, você não tem hoje, né? Tá? Então, essa a minha dificuldade hoje, é a falta de recurso. E alguns textos, né? Isso, e alguns textos também são muito complexos pelo currículo como está colocado. Agora, eu só queria fazer uma reclamação, mais uma, né? É que o centro de mídia está correndo demais com o conteúdo.
Centro Nós de só temos mídias? 2 aulas na semana e cada semana é um tema diferente. Então, no segundo ano, a aula retrasada trabalhou 3 filósofos, na aula passada 2 filósofos, quer dizer, não dá para a gente acompanhar nem os alunos. Então, estão correndo demais. Tá, vou Tá? anotar Obrigada. aqui para mandar lá para cima. Tá certo, Muito obrigada. bem. Muito bem, essa é uma dificuldade que eu acho que é real mesmo, né? Essa questão do acesso ao texto. Não dá para trabalhar o texto se não tem como acessar ele, né? Que a gente precisa pensar alguma alternativa aí. Muito bem. Mais alguém gostaria de falar como que tem sido a experiência Eu gostaria, Júlio. de trabalhar? Betânia. Betânia. Oi, Betânia, tudo bem? Bem, tudo jóia. Bom, Júlia, a minha Pode falar. dificuldade é a seguinte: eu sou formada em geografia, trabalho com filosofia já vai fazer 4, 5 anos, né, que eu trabalho com filosofia no programa de ensino integral. A minha dificuldade é realmente agora, nesse momento, como a Ana disse, com a mudança do currículo, é fazer essas novas leituras com os alunos, né? Eu procuro fazer essas leituras filosóficas no meu particular, mas eu vejo que os nossos alunos ainda têm muita dificuldade nessa compreensão, né? Eu penso que o assunto, ou muitas vezes os textos que são colocados, têm uma profundidade, e o nosso aluno ainda não tem essa maturidade filosófica para os textos, né? Então, a minha dificuldade está sendo fazer essa transposição. E o que eu faço muitas das vezes é trazer para a realidade do aluno, o que ele está vivenciando, o que eu posso contextualizar com o momento que a gente está vivenciando, tentando trazer esses assuntos e, claro, à luz da filosofia. E eu tenho muita dificuldade de fazer isso por não ser formada na filosofia. E por isso que eu coloquei que uma das questões em relação à interpretação dos textos filosóficos está em todo esse embasamento teórico da própria filosofia, né? Que eu sei Que que é vem da própria, né? formação inicial do professor, né? E que é uma dificuldade minha transpor isso para o meu aluno na sala de aula. Mas o que eu tenho tentado fazer é fazer essa relação com o acontecimento, com a filosofia cotidiana, né? Então, até mesmo quando eu trabalho a questão da história e tudo mais, né, da filosofia histórica e tudo mais, eu tento trazer para o momento atual, para algo que possa ser próximo da realidade do aluno. Perfeito, perfeito. A gente está passando por essa fase, né, de transição aí do material, em que não tem material impresso, né? Eu acredito que isso vai acabar, que logo a gente vai ter os cadernos também, né, que de certa forma nos ajudam. Mas também acho que a questão do livro didático, né, do PNLD, a gente tem bons livros também que é possível a gente acessar e fazer a seleção, né, de um texto talvez com uma linguagem melhor, ainda que seja sobre outro autor, mas que tenha ligação direta com a temática. Acho que dá para a gente adaptar um pouquinho em uma coisa e outra, né? Mas isso que você falou, Betânia, também é uma realidade, né? Nós temos poucos professores de filosofia formados, né, em filosofia, devido à própria história da filosofia. A filosofia, ela recentemente, ela é obrigatória, né? Ela está no currículo. Então, se não tinha essa obrigatoriedade, também não tinha profissionais em quantidade suficiente, né, para poder dar conta dessa demanda. Então, esses professores estão se formando, né, recentemente, e a gente tem esse cenário, você falou, professores de outras áreas que acabam assumindo a disciplina de filosofia, e aí é complexo, assim como se fosse o inverso também seria, né, acredito. Eu dando aula de geografia, eu fico imaginando, né, minha formação não é a da geografia, eu teria muito trabalho, né. Muito bem. Passa um slide para mim, por favor. Comentário agora, né? Pode fazer, Agnaldo. Faz falta aqueles encontros, hein? Faz muita falta. Quais encontros, Agnaldo, estava falando? Os filósofos. A gente participei. A gente, quem Onde é que sabe, a colega gente que era? existia
Você fala dos da diretoria de ensino? Da Profesp, né? Profesp. Exato. Isso. A Profesp, né, a Associação de Professores de Filosofia do Estado de São Paulo, é uma associação que tem... Eles não estão fazendo mais, né? A gente participava de alguns encontros, né? Eu, quando estava na sala de aula, às vezes eu não conseguia, porque era um horário adverso, eu estava na escola particular, né? Aí não conseguia sair para poder participar. Mas tinham encontros que aconteciam bimestralmente, de todos os filósofos, para justamente repensar práticas, né, da sala de aula, mas também para ler textos. Eu acho que isso era muito bom, dava um suporte, não só o suporte material, mas até emocional, né, porque a gente começava a partilhar um pouco das dificuldades de cada um e percebia que todo mundo estava sofrendo ali, né, e a gente tentava se ajudar, né. De fato, faz falta. O que dá para a gente fazer, até foi uma proposta, mas aí logo também veio a pandemia e desestruturou tudo. Criar um espaço para isso. Nós temos possibilidade na rede de criar esse espaço de conversa, de bate-papo, né? E é possível, a gente já tinha conversado, era na gestão anterior, né? Tanto da dirigente quanto do diretor do núcleo. A Gislene já tinha autorizado a gente a usar um espaço lá da diretoria, a direção, a dirigente, fiquem à vontade, né? Só agendar. A gente pode criar esse espaço, talvez de estudo, né? Sei lá, de troca de experiências. Eu acho que é muito importante isso, para a gente poder dar conta na prática depois do trabalho, né? Bem lembrado, viu? Faz falta esses encontros. Eu acho que a gente pode pensar na possibilidade de criar esse espaço, né? Muito bem. É assim mesmo, tá? Vocês vão parando, a gente vai conversando, porque a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo. Eu trouxe para a gente fazer um bate-papo de hoje, só para também, assim, né? Eu vou chegar aqui, porque a intenção é colher o que vocês precisam, ver quais são as demandas da diretoria e da SEDUC e tentar conciliar, né? Então, para não chegar aqui de mãos vazias, falei, vou levar uma coisa que é uma angústia minha. Né? Eu também gostaria muito de trabalhar com textos filosóficos com os estudantes e encontrava muita resistência e muita dificuldade, né? Então, eu vou trazer essa discussão à baila. Como referência para a gente estudar hoje, né, hoje, na semana que vem, eu trouxe aí um texto do professor, como eu disse no início, Claudinei Luiz Chitolina. Ele é formado em filosofia em Santa Catarina, né, na cidade de Brusque. Ele é mestre em Fundamentos da Educação pela UFSCar, tem doutorado em Filosofia pela Unicamp e hoje ele é professor da Unespar, né, que é a Universidade Estadual do Paraná, em Paranavaí. O texto, ele tem um livro que eu acho que assim, é fantástico. Eu gostei muito do livro, eu estou terminando, na verdade, chama Para Ler e Escrever Textos Filosóficos. Aí no slide, é esse que está em cima da fotinha dele. Eu não estou vendo aqui na tela, Fernando, eu não sei se eles estão vendo. Vocês conseguem ver os slides? Ah, agora voltou. Beleza. Então, nesse livro, ele vai falar um pouco sobre, primeiro, a importância de se trabalhar, né, com textos filosóficos na disciplina, né, é quase que uma questão natural da disciplina, né, como trabalhar a filosofia sem ler os filósofos, ou trabalhar os textos dos filósofos, né. Aí ele faz um panorama também da sociedade atual, das dificuldades que são encontradas nesse movimento de leitura. Ele não traz a questão do acesso ao texto, mas é uma questão que eu já me incomodava um pouco, e aí apareceu na fala de vocês também, né? Porque não é só assim falar, vamos trabalhar textos, né? Precisa ter acesso a esses textos, esses materiais. Então eu penso que essa é uma questão que a gente precisa talvez conversar e tentar pensar alguma alternativa. Não sei se de repente a gente mesmo se unir, construir nossos materiais, né, de trabalho, com os textos que a gente pensa que são importantes. É muito possível essas coisas. Eu acredito muito nisso, né? E também, pode passar o próximo slide, Fernando. Um artigo científico que eu li,
dos professores Wilson José Vieira e Geraldo Balduino Horn, né, onde eles vão trabalhar o sentido e o lugar do texto filosófico nas aulas de filosofia do ensino médio, né? Eles vão tentar pensar um pouquinho qual é o lugar do texto hoje, né, do texto filosófico dentro da aula de filosofia, né, para o ensino médio, porque na rede nós não temos ensino de filosofia para o ensino fundamental, né, embora em alguns colégios seja possível isso, na rede ainda não, né? E aí, tanto um quanto o outro trabalha com essa ideia, né, são pesquisadores, né, o professor Wilson, ele é professor da rede, no Paraná, né, em Curitiba, e está fazendo doutorado em educação na UFPR. E o professor Geraldo ele é o orientador do Wilson. Eu entrei em contato com o Wilson porque eles tentar fazer uma aproximação e ver a possibilidade da gente bater um papo com ele. Ele ainda não respondeu, tá? Assim que tiver uma resposta, e se houver interesse da parte de vocês, a gente pode fazer um bate-papo, tá bom? Então aqui é mais a título de saber, assim, as referências para a gente discutir um pouco, hoje e na outra semana, tá? Pode passar, Fer. Só para lembrar, não tem muita coisa aqui, tá? É só para algumas ideias para a gente ler e bater um papo, e aí a gente construindo essas ATPCs. Então ele diz, lá na página 54 do livro dele, a leitura das obras filosóficas constitui um exercício singular de iniciação filosófica, na medida em que possibilita uma relação com o pensamento dos filósofos. Nesse sentido, é um instrumento pedagógico, porque serve de exercício para o aprendizado filosófico do pensamento. Tá? Aqui eu destaquei alguns pontos que eu acho importante a gente entender, né? Entender, trazer para discutir. Primeiro, a questão das obras filosóficas, né? Parece-me que há um consenso entre os professores, pelo menos os que eu venho conversando, né, de que é necessário a gente trabalhar um pouco as obras dos filósofos, né? Talvez não ela inteira, evidentemente, penso que não dá para trabalhar tudo, né? Se pegar uma suma teológica, compreensível muitas vezes, né? Alguns filósofos não são palatáveis, né? Não são simples na leitura, demandam um conhecimento técnico maior, né? Se pegar Adorno, enfim, o próprio Wittgenstein, algumas coisas que são complexas, né? Então não adianta a gente socar esses textos nos alunos, né? O objetivo nosso não é fazer deles filósofos, eles não estão fazendo faculdade de filosofia, né? Mas é inegável que a gente precisa trabalhar um pouco as obras, né? E de algum modo. Por quê? Eu concordo um pouco desse ponto de vista do professor, né? Que ele vai falar que esses textos filosóficos, eles são uma espécie de exercício de iniciação filosófica, né? Quando o aluno ele consegue, né? Quando o estudante ele consegue ter um contato com o texto, e o contato a gente vai ver também em que sentido seria esse contato. É possível ele começar a filosofar também, né? Se tem um direcionamento para isso, é possível estabelecer algum início com a operação do filosofar, né? Por conta disso, que os textos, eles não são apenas recursos didáticos, né? O professor, ele vai dizer que ele é um instrumento pedagógico, né? Ele é mais do que um mero recurso. Ele é um instrumento pedagógico mesmo, com intencionalidade, que vai ajudar o estudante a desenvolver a sua capacidade reflexiva por estar em contato com o filósofo, né, do modo geral. Vocês concordam com isso, discordam, enfim, querem fazer algum comentário? Pode fazer, tá aberto, tá? Passa para o próximo slide um pouquinho, Fernando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que travou aqui meu computador. O professor Bruno está falando que trabalhou com a dor no terceiro ano. Professor, é um desafio, hein?
o Adorno, ele não faz questão, né, de ser simples, né? Inclusive, ele critica um pouco a pedagogização dos textos, né? Ele vai falar que a gente vai mastigando demais, quando vê os estudantes, eles já não precisam fazer nenhum esforço, né? É um desafio e tanto. Muito bem. Pode falar. Bom dia, Júlio. Bom dia. Quem está falando? É o Bruno? Isso, sou eu. Tudo jóia? E aí, Miro? Conta um pouquinho para nós da sua experiência. Primeiro, um prazer falar com você aí. Você é uma pessoa que eu admiro muito o seu trabalho aí. Obrigado, querido. Segundo, assim, eu acho que tem um problema aí metodológico, cara, porque quando você trabalha com as diretrizes do Estado, ele coloca muito você trabalhar com a questão da interdisciplinaridade. E eu, por exemplo, na história, eu trabalho numa perspectiva de transdisciplinaridade. Então, eu faço essa mescla de filosofia e história constantemente. Por exemplo, eu agora que eu vou trabalhar sobre questões relacionadas ao fim da Segunda Guerra, questões relacionadas a essa perspectiva catastrófica, né, pós-bomba atômica, tudo, eu estou utilizando a biopolítica do Foucault para trabalhar com isso, assim como quando eu falei de Holocausto, eu trabalhei com educação após Auschwitz, do Adorno. Então, assim, consegui bons resultados, eu disponibilizo os textos em PDF, então eles podem acompanhar, e eu estou fazendo uma aula extra de aprofundamento, que é para justamente a gente poder ir direto no texto do autor e ler de uma forma mais minuciosa, para poder eles começarem a ir se familiarizando com esse tipo de texto. E a experiência tem sido interessante, eu tenho gostado. É só isso que eu queria relatar. Bacana, Bruno. Eu só não entendi, me ajuda aqui a compreender. Você falou da questão do erro metodológico, você fala pelo fato de, vamos supor, quando se trabalha com foco no filosófico, a gente perde a interdisciplinaridade, foi isso? É isso que eu entendi? Não falo especificamente da filosofia, mas em todas as áreas, porque a interdisciplinaridade, ela permite uma comunicação entre as áreas, mas ainda assim é uma comunicação de áreas distintas. Agora, numa perspectiva de transdisciplinaridade, você tem uma mistura. Por exemplo, eu posso trabalhar história e, ao mesmo tempo, trabalhar com área de física, matemática, só que, às vezes, os professores eles têm essa resistência, porque, assim como os estudantes, a gente meio que foi treinado a pensar que são coisas distintas, separadas, e aí fica difícil trabalhar um e outro. Eu tenho essa facilidade também, não é no sentido porque eu faço mágica, tem a ver com a minha formação, porque na minha pós-graduação, eu trabalho com filosofia da educação. Então, eu tenho uma proximidade com a área da filosofia e, como eu sou formado em história, eu consigo esse diálogo. Perfeito. Agora entendi. De fato, uma questão importante que você levanta, né? A minha preocupação em relação a essa questão do trabalho transdisciplinar, e eu concordo que a gente tem que trabalhar mesmo transdisciplinarmente, no máximo que a gente puder fazer a interdisciplinaridade, porque a realidade, ela é transdisciplinar, né? A nossa realidade, ela não é separada, não é especializada, né? A gente não olha para uma casa e vê só matemática, uma estrutura, a gente não vê, né? Uma sociedade, a gente não vê só sociologia, né? É tudo junto, você tem toda a razão. A minha preocupação em relação a quando se trabalha com um foco, e nem estou falando que você trabalha assim, tá, Bruno? A questão, assim, só o transdisciplinar é que a gente perde a metodologia específica da área, né? Que era uma preocupação que a gente tinha, eu lembro, na escola, quando veio, inclusive, a reflexão sobre a BNCC, né? Então, vai trabalhar por área, né? Vai trabalhar a área de humanas, beleza. Mas e aí, como que funciona essa questão do método específico da filosofia, que é da filosofia? Como que funciona a questão do método geográfico, né? A historiografia para o historiador? Por exemplo, eu trabalhar transdisciplinarmente com história, eu consigo, mas eu tenho os limites da minha formação, né? Por exemplo, eu não entendo nada de historiografia. Então, eu trabalharia, talvez, leitura do texto, de um texto, né? Não teria muito mais condições
técnicas, né, por assim dizer, de trabalhar com o específico da disciplina, né. Eu penso que o inverso também aconteça, né, e então um pouco dessa angústia. Porque a gente pode trabalhar com textos filosóficos. A questão é, a gente precisa, ou a gente dá conta de trabalhar filosoficamente com textos filosóficos, né? E ainda que não sejam textos filosóficos, a gente consegue trabalhar filosoficamente com textos, né? Que é a pergunta do início, né? Ler um texto filosoficamente não necessariamente é ler um texto de filosofia, né? É uma questão que me preocupa muito, né? Por conta do ritmo de escola, né? Que a gente tem, enfim. Acho que alguém abriu o microfone, quiser conversar. Falar. A professora Iracema, nessa vertente, ela está pontuando, ó, o movimento dialético está presente nas metodologias das ciências humanas e precisamos resgatar essa estratégia e fomentar as discussões filosóficas. Um pouco mais abaixo, ela também pontua que podemos propor debates sobre cyberbullying, sobre fake news, o que é ético, o que é moral. Moral é igual para todas as culturas? Dá um exemplo, né? Perfeito. E aí, com isso a gente poderia trabalhar alguns textos, né? Alguns excertos de textos, né? De alguns filósofos, por exemplo, que é a ética socrática, o que é a ética aristotélica, né? De repente com trechos, né? A ética cartesiana, kantiana, perdão, enfim, e vem subindo, né? Acho que seria isso que a professora coloca, se eu não entendi mal, né? É possível propor debates que sejam amplos, né, Iracema? Acho que é isso, né? Ela respondeu sim. É possível propor debates amplos, né, onde você tem uma contextualização melhor, né, um olhar para a sociedade, que acho que esse é o grande desafio. O Bruno pontuou e acho que ele foi muito certeiro nisso. A gente tem uma visão ainda cartesiana da realidade, né? A gente vai separando tudo. E a realidade ela é complexa, né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer essa inteireza, né, essa integralidade da realidade para as discussões e a partir dali fazer as reflexões com o viés filosófico, eu penso que a gente ganha muito, o aluno ganha muito mais, né, com certeza. A leitura dos textos filosóficos por si só garante o ato do filosofar? O que vocês acham, gente? Ler um texto de um filósofo garante por si só que o estudante já está filosofando? Abre o microfone aí, vamos conversar um pouquinho. Cadê vocês? Vamos lá, gente. O que vocês acham? Só pelo fato de fazer uma leitura do texto, né? Essa leitura do texto filosófico já garante algum filosofar? Ou se garante, é suficiente? Se não garante, o que precisa? Vamos trocar uma ideia aí. Júlio, no chat, a professora Gilda Silva está dizendo, claro que sim, trabalhar a partir do contexto real e levar os alunos a refletirem. Ela fala em relação ao contexto, né? O assunto anterior. Beleza, é isso mesmo, Gilda. Tem o contexto, quanto mais contextualizado for, né, melhor para eles. Para nós também. A gente só tem que tomar cuidado para não aquela questão do pedagogizar demais, né? A gente vai mastigando, quando vê a aula já não tem mais reflexão, né? Tudo pronto. Muito bem. Tem mais alguma coisa, Fernando, aí no chat? A professora Iracema pontua. Ele precisa enxergar os pontos e se confrontar ideias sobre o texto. Aí o professor Damásio também colocou, temos que entender as competências, porque há cobrança nas provas externas. A Betânia disse que concorda aí com a Gilda e a Iracema.
Perfeito, perfeito. O professor Damásio colocou uma coisa que também é um calcanhar de Aquiles para nós, né? Essa questão do trabalho com competências e habilidades é uma escolha do currículo de governo, né? Se tornou uma política pública. A gente tem temos algumas habilidades que é possível a gente desenvolver com o trabalho com textos, né? Que a gente tem aquelas habilidades de argumentação, né? Tem algumas habilidades de leitura, de identificar elementos filosóficos num texto filosófico. É possível a gente encontrar algumas brechas dentro de algumas coisas que são engessadas, né? Para a gente poder dar conta de tirar esse estudante aí da mesmice, né? A discussão sobre o ensino por competência e habilidade é uma discussão que eu tenho paquerado já há algum tempo. De repente, se houver interesse, a gente pode fazer um bate-papo sobre elas, pontos positivos e negativos do ensino por competência e habilidade. Eu acho que é bem bacana essa possibilidade. Muito bem. Passa mais um slide para mim, por favor, Fernando. Nós estamos agora já a 10 para meio-dia, então tem mais acho que uns 2 slides e a gente já fecha para conversar, abrir para a gente bater um papo. Então, olha lá, o ato de ler, ele não se esgota na decodificação de letras e palavras, né? Ele é, antes de tudo, a apreensão do sentido do texto. Do ponto de vista filosófico, não é o texto que torna a leitura filosófica, né? Ou seja, ler filosoficamente não é o mesmo que ler textos filosóficos, que é aquela citação do início, né? Não é o texto que torna a leitura filosófica, né? Eu penso que é mais algo ligado à postura, à atitude filosófica, né? Então, na verdade, aqui a gente já teria um olhar para o que nós devemos ensinar, né? Se a gente pensar assim, nós temos que ensinar, sim, como que os pensadores pensaram, mas mais do que ensinar, né, o que eles pensaram, a gente precisa ajudar esse estudante a ter uma atitude filosófica sobre o que esses autores pensaram. O próximo slide tem uma frase que eu achei fantástica do texto, que eu acho que a gente pode fechar essa fala com ele, né? Olha lá. Assim, a leitura não é necessariamente filosófica, porque é uma leitura de um texto filosófico. Então, quem lê um texto filosófico pode ser uma pessoa que nem seja filósofo. E não porque lê o texto filosófico está fazendo filosofia, né? Ou está filosofando. A leitura filosófica implica, de um lado, compreender aquilo que o seu autor disse e, de outro lado, perceber aquilo que ele deixou de dizer. Eu acho que aqui está a grande sacada, né? Que é a justificativa da tese desse professor, né? Quando a gente trabalha com texto filosófico, a gente, para exercitar esse filosofar, né? Ainda que não seja um texto filosófico, né? Vamos pensar assim, é necessário a gente trabalhar com a compreensão do texto, né? Mas também trabalhar com a interpretação do texto. Né? E aí eu lanço essa pergunta para vocês, acho que é o próximo slide, Fernando, se não me falha a memória. Qual é a diferença entre, principalmente, compreender e interpretar? O que vocês acham? Aqui a gente vai ter que entrar um pouquinho em língua portuguesa, né? Eu tive que pedir ajuda para os colegas da área de linguagem, e o texto também do livro aqui do professor ajudou um pouquinho nesse sentido. Né? Qual que é a diferença entre compreender e interpretar? Todos nós, com certeza, algum dia na escola já passamos alguns questionários sobre um texto para os alunos e colocamos lá questões de interpretação de texto. Né? Será que as questões que a gente colocou elas eram de fato de interpretação? Ou será que era de compreensão? Né? Tem diferença? Tem. Qual que é a diferença? Tem algumas manifestações aí no chat, Fer? Se alguém quiser abrir o microfone e falar também, tá? Tem, Júlio. Sobre isso, a professora Iracema pontua. Segundo Leonardo Boff, cada vista é a vista de um ponto. Acho que os textos filosóficos permitem interpretações variadas.
E a professora Nair diz, ler um texto filosófico é ser capaz de traduzi-lo e é compreender o sentido do texto. E a Beth concorda com a afirmativa da Iracema. Perfeito. O professor Bruno também colocou aqui agora, né, que interpretar é conseguir criar a própria compreensão. Bom, vamos ver o que significa, então, do ponto de vista mais conceitual. Pode passar, Fernando. Eu trouxe um exercício aqui para a gente pensar um pouquinho. Pode passar. Olha lá, nós temos aí um texto, né, curtinho, 3 linhas e 3 perguntas. Não sei se vocês já conhecem, já viram esse texto, né? Mas eu vou ler para vocês. Isabel esticurava um pó e o artamonia a carne. Alberto não pintalocava pôs nitenas, porque Isabel e Carmen custodiam nipas. Olha lá. Me diz uma coisa. Quem esticurava um pó? Abre aí o microfone e se você conseguir, me fala. Quem que esticurava um pó? Tem alguém comigo? Ou caiu a conexão de todos? Vamos lá. Eu só entendo mineirês. Só o mineirês? Ô, Betânia, vamos comigo, ó. Vamos aqui no texto, ó. Diz que Isabel esticurava um pó e o artamonia a Carmen. Alberto não pintalucava pôs nitenas porque Isabel e Carmen custodiam nipas. Quem que esticurava um pó no texto? Ah, eu acho que é Isabel. Isabel, muito bem. Por que Alberto não pintalucava pôs nitenas? Porque era a Isabel e a Carmen que fazia isso. Perfeito, que custodiam nipas, né? E o que Isabel e Carmen custodiam? Nipas. Perfeito, perfeito. Acertou todas as questões, né? Ó. Que linguagem é essa aí? O que significa isso, né? O que significa a gente conseguir responder essas perguntas, né? Significa que a gente conseguiu fazer uma leitura simples. Só que houve compreensão do texto? Houve interpretação do texto? Nenhuma. Nenhuma, né? Muito bem. Tá? Então, aqui trouxe mais para provocar um pouquinho, né? Pode passar, Fernando, 2 slides, tá? Pode passar para o próximo. Olha lá, só para a gente contextualizar e já fechar. Olha só, ler é o ato de apreender o conteúdo de um texto escrito, né? A leitura, ela está ligada ao ato de aprender, né? Estar no texto, eu preciso estar com o texto, estar no texto e encontrar no próprio texto elementos que me ajudem aí na leitura em comparação com o que eu já trago, né, do mundo, né, da minha vivência de mundo. Então, se eu explicar, se eu traduzir o que significa cada uma daquelas palavras para uma realidade que faz parte da nossa cotidiana, de vocabulário, possivelmente a gente vai fazer uma leitura diferente do texto, né? O ato de ler, vai dizer o professor Claudinei, né, Titolina, o ato de ler não se esgota na decodificação de letras e palavras, né? É, antes de tudo, a apreensão do sentido do texto. Por isso que eu falei que a gente fez uma leitura meia boca. Por quê? Porque a gente não aprendeu o texto. A maioria dos nossos estudantes, eu vou falar assim, a maioria, não estou falando de estimativa, né? Estou chutando aqui. Eu falo assim, a grande maioria da molecada hoje, eles leem bastante coisas que não são necessariamente da área das ciências, né? Gostam de ler bastante coisas ligadas aos jogos, enfim. E aí, quando vai fazer uma leitura, por exemplo, filosófica, talvez a sensação que eles tenham é essa que a gente teve de ler esse texto, né? Por quê? Porque não tem um léxico, porque talvez não estão preocupados em ampliar esse conhecimento. E mais do que isso, né, às vezes a gente dá perguntas para eles analisarem o texto, que são perguntas como essas do texto que a gente viu,
que o estudante ele só vai encontrar no texto e trazer. Então, ele não vai fazer uma reflexão, né? Quando ele vai captar lá, pegar do texto e trazer, ele não vai. Né? Tem que ter um propósito, está dizendo a Gilda aqui, né? Tem que ter um propósito maior, exatamente isso. Tá? Então, antes de tudo, ler é aprender o sentido do texto. Do ponto de vista filosófico, aqui é aquela parte que a gente já viu, né? Não, o que torna um texto filosófico, uma leitura filosófica, não é o texto, né? Mas é uma postura. Passa mais um slide, por favor, Fernando. E a compreensão? O que é compreender um texto? Então, ler é uma coisa, compreender é outra coisa, interpretar é outra coisa, né? Compreender é um ato de aprender o significado do texto pelo texto. Então, é focar no texto, não é buscar fora, não é buscar elementos fora, culturais, históricos, da vida do autor. Esses elementos, eles não são para a compreensão, né? Para compreender... Para compreender, né, um texto é necessário acompanhar o movimento, a marcha, o pensamento do autor, né, as articulações, os desdobramentos. Então, é estar com o autor, né, olha, o que ele fez aqui? Ele deu um exemplo, por que ele fez isso? Né? Esse trabalho de quase que análise do texto, né, vai ajudar a gente nesse processo de compreensão. A gente não precisa buscar fora para compreender. Esse ir para fora, buscar elementos a princípio secundários, né, mas que são extremamente importantes, eles vão nos ajudar na interpretação do texto. Né? Pode passar mais um, Fernando? Olha lá. Que aí é a interpretação, né? Se a gente pegar aí, por exemplo, a interpretação de um texto, ela está ligada às conclusões que podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. É o entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto. Né? É possível compreender um texto sem interpretá-lo, porém, não é possível interpretá-lo sem compreendê-lo. Né? Então, há um movimento, me parece, que quando a gente se propõe a trabalhar com o texto, a gente precisa seguir mais ou menos esse método, né? De leitura e compreensão e interpretação do texto. Não dá para acabar de fazer uma leitura do texto e perguntar para o estudante que interpretação ele faz, né, do texto. A gente precisaria trabalhar com ele a compreensão primeiro do texto. Né? Isso me parece que ficou bem claro no texto do Claudinei. E aí, em outro momento, possivelmente na semana que vem, a gente retoma para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Que não necessariamente você pode compreender o texto e não necessariamente interpretá-lo, né? Não ter feito nenhuma inferência sobre ele, ao mesmo tempo que o contrário não é possível, né? Pode falar, Iracema. Então, só assim eu acho que ajuda, né? Usar as estratégias de leitura para os textos filosóficos, eu também acho que pode colaborar para os professores de modo geral, principalmente aqueles que não são filósofos, porque realmente, para nós que não somos filósofos, trabalhar mesmo dentro da história, que já tem todos os excertos ali, é mais difícil. Então, assim, se eu buscar as etapas lá do antes, antes da leitura, então eu preciso estudar, saber qual é o tema e o que eu quero com aquele texto, em que período aconteceu, em que contexto aquele autor estava. Então, é o antes, é o trabalho do professor antes. O durante. Né, como é que eu vou fazer essa estratégia de leitura desse texto com o meu aluno? Que intencionalidade e que etapas eu vou seguir dessa estratégia que a Isabel Solé fala, né? Entre outros, que vai explicar. E depois, o depois, né? O que eu quero que o meu aluno aprenda a partir da minha proposta. Então, eu acho assim, que trabalhar a estratégia de leitura, mesmo dentro dos textos filosóficos, é um ganho para a gente que que não tem, talvez, essa facilidade que o filósofo tem, e até mesmo para o filósofo, para não se perder e garantir uma aula com uma qualidade melhor. É isso. Passa a palavra. Perfeito. Eu também concordo. Eu gosto muito de trabalhar, quando eu trabalho com texto, com as estratégias de leitura.
né? Não era uma coisa que eu aprendi há muito tempo, não aprendi na faculdade, né? Aprendi recentemente, faz 3 anos que eu aprendi, tive acesso a essa ideia das estratégias de leitura e ajuda muito, de fato, a ter um acesso maior ao texto filosófico, né? É uma possibilidade, inclusive, um recurso, né? Vamos assim dizer, um recurso que a gente pode utilizar em parceria com as leituras, né, do texto. Muito bem, bem lembrado, viu, Iracema? O Donaton, você ligou o microfone, você quer falar, querido? Quero, sim. Viu, Pode Júlio? falar. Oi. Chora. Tudo bem, meu querido? Não, vamos brigar contra esse povo aí. Não falei chora. Mas, viu? Desde o primeiro ano, nós percebemos, por exemplo, que as ciências humanas, a filosofia, a sociologia, né, existe um certo preconceito em relação a esses conhecimentos. Né? Agora, eu queria saber, né, como fazer para que o aluno perceba, lá no primeiro ano, tá, a importância da filosofia, do filosofar. Tá? Porque nós temos muita dificuldade, não é? Quando você apresenta mais o texto, não é? E levando em consideração também que nós vivemos num mundo anti-conhecimento, anti-ciência, não é? Então, como fazer eles perceberem que a filosofia, ela é, sim, importante? É uma pergunta que não é só uma pergunta, né, professor? Traz toda uma problemática em torno dela, né, que é a questão de como tornar a filosofia atrativa, né, eu penso que seja. Como que a filosofia pode ser atrativa para o aluno, sendo que é uma disciplina nada prática, né, vamos dizer assim, não tem uma aplicabilidade imediata, né? Eu sempre brinco com os alunos, no primeiro dia de aula, né, eu pergunto para eles por que eles acham que serve a filosofia, né? E aí depois eu brinco falando que não serve para nada, né? Mas no sentido não de que ela não tem uma serventia, mas que não existe uma aplicação, né, específica, como você vê a matemática, você sabe dizer onde a matemática está, você sabe dizer onde a biologia está, a física, a química, né? Agora, há uma dificuldade de perceber onde está a filosofia. Ela é muito mais uma cultura, né? Então, eu percebo que é um desafio muito grande. Iracema, você quer falar, né? Tô aguardando. Na hora que você terminar, eu falo. Tá, eu percebo que é um desafio muito grande, porque nós fizemos, como o senhor bem falou, professor, os estudantes, eles estão nós todos estamos vivendo uma sociedade do imediatismo, né? Tudo que é uma resposta imediata, uma aplicação, se não sabe para que serve, não tem o direito de existir, né? É um nadar contra a corrente mesmo. Eu não sei te dizer exatamente o que fazer, falar assim, faça isso, faça aquilo, né? Mas eu gosto muito de conversar com eles, né? O diálogo, fugir um pouco dos espaços convencionais, né? Eu sou professor junto com o Donaton no Mirella, né? Mirella é uma escola grande, né? Tem 1.400 alunos, não tem salas sobrando para a gente fazer um recurso diferente, né? Usar uma sala diferente. Mas eu gostava muito de levar eles embaixo da mangueira, né? Lá tem uma mangueira no fundo da sala. Os primeiros dias de aula, eu gostava de levar eles lá, porque primeiro tira do espaço, né? Da zona, do território deles, vai para um outro território, onde a gente podia conversar, e aí eles faziam piada, eles faziam besteira, e aí eu tentava, junto com eles, entrar um pouco nesse universo deles, mas trazê-los, né, para mim. Deu certo algumas vezes, viu, Donaton? Não foram todas, não. Né? E eles passaram a gostar um pouco, né, também da filosofia. A molecada adora mitologia, né? Então os mitos nem estão presentes no currículo para serem tratados. Aliás, está sim, né, numa análise mais comparativa do segundo bimestre, né? No primeiro bimestre não era previsto, e eu trazia os mitos para os primeiros encontros, li algumas histórias míticas com eles,
Aí comentava um pouco sobre os desenhos que eles assistem, né? Cavaleiros do Zodíaco, que tem mitologia, aí tem os jogos, Game of Wars, enfim, tem várias essas coisas assim que traziam um pouco para a realidade, né? E eles perguntavam muito, então eu consegui ganhar eles um pouco no começo, né? Mas não é unânime, tinha sala que era apática, que não tinha como trabalhar, né? Então é um desafio muito grande mesmo, enfim. Mas eu penso que tentar esse viés um pouco não convencional, eu acho que ganha muito eles, viu? É uma coisa que eu percebi, sabe? O fugir do convencional, né? Se a escola tem um espaço que é possível levá-los para fora, né? Fazer uma roda, um círculo, um bate-papo, às vezes com um videozinho, se der para fazer alguma coisa assim. Eu não gostava muito de trabalhar com o vídeo, não por não gostar de trabalhar com vídeo, mas porque era toda uma dinâmica que mudava toda a estrutura da escola, né? Que a sala de vídeo é uma sala de aula, então eu tinha que marcar antes, tirar o professor de lá, ele ir para minha sala, eu levar a minha sala para lá, e depois destroca. Então eu tentava fazer alguma coisa mais prática que não demandasse, não perdesse tanto tempo, né? Ô, Júlio, nessa perspectiva que você está falando, né, e que o Donatão falou, perfeito as suas colocações com relação a trabalhar, eu também já trabalhei assim, para fazer o aluno gostar de história, também já levei para debaixo das árvores, lá no José Foz, quem deu aula no José Foz também, a gente tinha uma quadra indo do lado de baixo, tinha uma árvore e tem uma salinha escondida lá, era uma salinha bastante quente no verão, e eu saía com os meus alunos para ir dar aula lá de baixo. Eu me lembro até da primeira vez, era a dona Maria Moraes ainda, diretora, ela foi lá, professora, o que a senhora está fazendo? Eu falei, olha, eu estou dando uma aula, só que eu estou dando uma aula hoje ao ar livre, estou falando um pouquinho de como surgiu a história, contando, então assim, todas essas estratégias, né, de realmente mudar o lugar, né, de ensino, mas eu não quero falar desse ponto, que eu acho que você já deu ótimas colaborações. Eu quero pontuar a questão desse trabalho que você está fazendo hoje, de colocar professor de história e de geografia juntos, para a gente pensar filosoficamente, ou para a gente propor essa discussão sobre a filosofia juntos. Olha quanto ganho, porque assim, trazendo a questão do Donaton, eu acho que esse carinho e esse amor do aluno pela filosofia, ele tem que nascer já lá no ensino fundamental. E é lá no ensino fundamental, com esse professor de história do ensino fundamental, que perpassa dentro do seu currículo vários excertos filosóficos, que a filosofia já nasceu e que precisa começar a ser tratada no coração do aluno, né? Então, esse professor que está lá no fundamental, ele pode ser um colaborador desse professor que vai receber esse aluno no ensino médio. Porque, assim, olha que legal, você chegar lá no ensino médio e quando o professor passar um texto de utopia, você olhar e falar, nossa, minha professora já falou sobre isso lá no 8º, no 9º ano. Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande sacada, né? Então, eu acho, assim, que esse trabalho hoje que o Núcleo começou a fazer nesses moldes, né? Talvez a gente perde alguns aspectos, porque eu não estou junto com o pessoal da geografia, mas a gente ganha outros também, né? Então, assim, essa dobradinha de filosofia e história, que são currículos que estão ali caminhando juntos, estão alinhados da Base Nacional Comum, eu acho como um potencial para essa busca que o Donaton está colocando aí. Como atrair os alunos? Então, como? Preparando melhor os professores da base do ensino fundamental, dando a esses professores condições de discutir, de conhecer melhor a filosofia, para se sentirem seguros o suficiente para explorar essa filosofia lá no ensino fundamental. É isso que eu queria pontuar. Passa a palavra. Perfeito. É audacioso, né? O projeto é audacioso demais. Não teria pretensão de fazer muito nisso, mas pode falar, Donaton, pode falar, querido. Olha, é o seguinte, na própria escola, por exemplo, daí que eu coloco a importância da interdisciplinaridade, né? Tem muitos professores que, às vezes, falam para mim assim, Donaton, cidadania é com você. É com o sociólogo, né? Entendeu?
sabe? Então, você vê que, no caso da filosofia, todos nós somos filósofos, né? Como diz Antônio Gramsci. Né? Então, é o seguinte, no próprio meio, na própria categoria, né? Parece que muitos não percebem, né, a importância do conhecimento filosófico, do conhecimento sociológico, né, do conhecimento histórico, né, certo? Então, é muito comum, às vezes, você pega um professor da área da ciência física, vamos dizer, né, ele diz assim, cidadania é com você, não é comigo não, entende? Então, essa visão aí, ela precisa acabar, né? Acabar, né? É uma visão dicotomizada, né? Cartesiana demais, de separação, né? Da realidade. A gente vai se tornando tão especialista, né? Que eu até brinco, falando, no final a gente se torna especialista em especialização nenhuma, né? Porque a gente vai focando tanto que a gente não vê o colega do lado no trabalho, né? Que às vezes dá para fazer parcerias bacanas na escola, depende muito da realidade da escola, da abertura dos professores também, né? Eu penso. O professor Denoir, é Denoir que pronuncia, professor? É chique, o nome dele é francês, ó, Denoir. Ele diz que trabalhou em uma escola no Paraná. Ó, Donaton, aqui uma sugestão. Ele diz, eu trabalhei em uma escola no Paraná em que um colega, professor de filosofia, usava o livro Como se tornar o pior aluno da escola, do polêmico Danilo Gentili, como um manual estratégico em suas aulas. A partir dos exemplos, ele introduzia assuntos como ética, moral, verdade e inúmeros conceitos da área, né? É uma forma ao revés, né? Talvez de se trabalhar. São estratégias, né? Por isso que a gente tem pensado, em vez ou outra, abrir espaço também para essa troca de experiências positivas, o que tem dado certo, né? Às vezes na sua aula deu certo uma coisa, você colabora com os colegas que estão, né, tentando aí de alguma forma. Muito bem, muito bem. Aguinaldo, pode falar, querido, pode falar. Enquanto o Aguinaldo vai abrir falando, Fernando, passa para mim, por gentileza, para o penúltimo slide, tá? Pode falar, querido. Conseguir que o aluno goste de filosofia, eu fiz no comentário que é difícil. Mais fácil tentar ganhar os alunos, né? Não é algo também fácil, mas é mais fácil do que fazer com que o aluno goste de cara da filosofia. A filosofia é vista como algo de lunático, de doido, que não serve para nada. Então, não que eu consiga sempre, mas a impressão que eu tenho é que se você conseguir ganhar a sala, é a melhor coisa do mundo. Eu escrevi nos comentários que uma sala, na segunda aula, estavam ansiosos pela aula, porque eu consegui fazer eles pensar bastante e na próxima aula estavam interessados. Eu não fiz nada mais do que eu costumo fazer, mas às vezes a mágica acontece, né? Que bom, queira Deus que acontecesse mais, e passo a fala. Exatamente, às vezes falar, no primeiro... Júlio, né? pode complementar o Aguinaldo? Betânia, pode falar, querida. O Aguinaldo, eu compartilho do que o Aguinaldo falou, porque comigo a experiência foi da mesma forma, né? Eu penso que você ganha primeiro a sala para depois você trazê-los para a disciplina, né? Eu penso assim que, pela dificuldade que eu tive inicialmente de trabalhar filosofia, que era uma matéria que eu nunca tinha trabalhado, a minha ideia era realmente mostrar para os meus alunos como que a gente poderia fazer filosofia junto, né? E isso deu muito certo, porque da mesma forma que o Aguinaldo falou, eu percebo nos meus alunos essa ansiedade pelas aulas de filosofia, porque ali eles sabem que é um espaço em que a gente vai compartilhar ideias, em que eles vão falar, e eles têm um anseio muito grande desses espaços em que eles possam se expressar, que eles possam falar, né? E eu costumo dizer para eles, desde o início, de que nada que eles vão falar ali vão ser totalmente absurdo e bobeira. Então, que a gente, às vezes, sem lógica que eles estejam pensando, a gente pode, sim, por uma série de outros questionamentos, os porquês da filosofia, a gente pode construir, sim, alguma coisa de fundamento, de uma coisa que, ao primeiro momento, pode ser muito ilógico para eles, né? Então, eu acho que esse fato da abertura...
disciplina dá para eles falarem, possibilita para eles uma chegada mais, né? Uma aproximação maior com a disciplina. Eu vejo isso. E aproveitando um pouco do que a Iracema disse anteriormente, eu acho que foi isso que me levou para a história, me tirou da geografia e me levou para a história esse ano, né? Foi essa necessidade que eu estava tendo, principalmente a dificuldade que eu estava tendo com o primeiro ano, de inserir eles nesse mundo filosófico. Eu percebia que eu precisava de um passo anterior. E foi aí que surgiu a oportunidade, né, junto com a coordenação, das aulas de história do 9º ano. E eu acho que é, sim, um pontapé inicial, né, a gente entrar na história com alguns fundamentos que já é da filosofia também, para iniciar esse aluno nessa nova descoberta, né? E eu penso que foi muito válido. Não abandonei a geografia, porque eu amo de paixão, mas eu tenho descoberto outras paixões, né? A filosofia nem se fala, mas aí a própria história, que para mim eu achava que dentre as disciplinas da área de humanas era que eu menos me identificava. Mas está sendo muito legal, assim, claro que a gente sabe que tem todas as dificuldades metodológicas, teórico-metodológico, mas eu percebo, assim, que o fato de você estar disponível, como o próprio professor Danaton falou, né, essa abertura da gente estar disponível para o outro, para estar aprendendo com o nosso colega é muito importante, né? E muito obrigada, eu também falo com a mesma coisa, eu acho que esses momentos estão sendo muito ricos, né? Eu já havia falado isso para você anteriormente, né? Que a gente necessita desses espaços. Até então, a nossa diretoria privilegiou, né, nas ciências humanas a geografia, em muitos momentos a história, a filosofia, a sociologia foi deixado um pouco de lado, e esses momentos estão sendo muito ricos mesmo. Eu acho que a gente está aprendendo bastante. Perfeito, Betânia. Eu concordo com você nesse quesito, e com o Donaton e também com a Iracema, da ideia com o Agnaldo, né, da ideia de ganhá-los no início, né? Eu acho que as primeiras aulas a gente perde para ganhar, né? Perde um pouco das aulas, no sentido de bater um papo com eles. Eu gosto muito da ideia do respeito, né? Respeitar o que eles têm a dizer, né? Ainda que sejam para nós coisas irrelevantes ou bobas, né? Às vezes brincadeiras, às vezes, mas é algo para eles que eles têm que dizer, né? E eles precisam encontrar espaço para falar. E eu gosto muito de fazer esse movimento, porque a hora que eu peço a palavra, eu consigo ganhá-los também, né? Eu ouvi ele, eu ouvi o que ele tinha para dizer, né? Sem julgamento, sem críticas, né? E aí, depois, no momento em que eu tenho algo para falar, eu consigo, de certa forma, me apoderar, né, da aula nesse sentido. Eu acho que é uma estratégia que tem dado certo, né, para alguns professores. Muito bom. Gente, eu estou, assim, felicíssimo com o resultado do nosso bate-papo. De verdade, assim, estou muito contente, porque acho que a gente foi além do que eu tinha preparado em termos de expectativa, tá? Já são 12h25, nós precisamos finalizar. Fernando, passa para mim mais 2 slides. Acho que é um slide. 2. Mais um. Isso. Olha. Aqui, só para a gente finalizar, tá? Como que vai ser daqui para frente? Eu gostaria de não ter pronto tudo, tá? Dessas formações. Eu queria que elas fossem construídas juntos. Inclusive, que nem sempre fosse só eu também falando, que em alguns momentos eu gostaria de trazer colegas, vocês, para falar também, a gente pode estudar junto, enfim. Tá? Eu gostaria de abrir essa possibilidade para a gente pensar, tá? As nossas formações de ATPC, de filosofia e história. Então, como que vai ser, né? O que eu percebo? Nós temos algumas necessidades formativas, que são pessoais, né? Por exemplo, eu tenho algumas limitações com metafísica, por exemplo, né? Dentro da filosofia. Em história, em várias áreas da história, eu tenho algumas limitações que são necessidades formativas minhas, né? Assim como você tem uma limitação formativa sua, né? E eu identifico hoje como assim, duas grandes limitações, né, ou necessidades formativas, né, específicas do componente. Então, por exemplo, eu sou professor de filosofia,
E em filosofia tem alguns assuntos, tem alguns temas, tem algumas habilidades que eu não dou conta. Não dou conta porque não estudei isso, não faz parte da minha formação, porque já esqueci, né? Enfim. O pessoal tá falando do formulário, eu vou acionar eles assim que acabar aqui, tá, gente? Para a gente poder responder. Então, tem algumas formações que são específicas do componente de história e filosofia. E outras que são necessidades gerais, que eu coloco gerais didáticas, de método de trabalho, de técnicas, né, de trabalho. Então, eu vejo essas duas necessidades em nós, presentes em nós, professores, no cotidiano, que são necessárias para a gente estudar, né? Então, eu gostaria de me dedicar a preparar algumas coisas para vocês dentro dessas duas grandes áreas aí, né? Talvez a gente possa até intercalar às vezes, encontros sobre um tema específico, né? Um outro encontro sobre um método, uma metodologia de trabalho, uma didática diferente, tá? Só que eu queria, junto com vocês, a gente construir isso. Então, no formulário, que eu vou abri-lo logo após aqui o nosso encontro, tem lá sugestões. Coloquem as sugestões de vocês, tá? De temas tanto da filosofia, da história, quanto de didática, né? Coisas ligadas à prática, à técnica de dar aula. Que aí eu vou tentar junto com vocês, na semana que vem, a gente elencar o que a gente vai fazer, tá? Eu coloquei aqui em separadinho que tem algumas demandas da SEDUC. Então, às vezes, vem alguma demanda da SEDUC. Por exemplo, semana passada nós tivemos uma demanda específica de educação especial. Então, não estava programado para nós, veio, né? Então, vez ou outra vai vir alguma coisa que aí a gente vai ter que dar uma pausa nos nossos estudos para ver o que a SEDUC ou a diretoria de ensino estão nos pedindo, tá? Formulário está aberto para vocês preencherem, tá? Eu quero me despedir de vocês, dizer muito obrigado, eu aprendi muito hoje com essa troca, né? Também estou ansioso e feliz que a gente consiga fazer alguma formação na área específica de filosofia e história, né? Como já falamos bastante, que está em defasagem há bastante tempo. Independente se voltarmos já ou demorar para voltar, eu acho que esse canal ele pode ser mantido também, né? De troca de experiências aí, tá? Queridos, muito obrigado, tá? O link já foi, tá, André? Já está liberado o link para vocês. Ô, Júlio. Vai pôr de novo aqui no chat e tá no blog também, tá? Oi, pode falar. Uma questão, acho que para todo mundo interessa. Esse link que vocês mandaram, o último, ele vai ser permanente? Porque não está escrito lá se o link é um link permanente. A gente ainda está apanhando com a tecnologia, tá? Então, a gente, assim como vocês, a gente também sofre um pouquinho. Eu tinha criado um link que ia ser permanente, mas o Fred, acho que na hora ele confundiu e mandou um outro link. Então, essa informação, eu acho que a gente pode manter esse link como oficial e a gente não mudar mais. Pode ser? Pode, eu acho ótimo. Facilita bastante a gente que está. Inclusive, no formulário, eu pergunto se vocês preferem o Meet ou o Teams, né? Porque a gente fez uma experiência um tempo com o Teams e estamos fazendo essa experiência com o Meet. O que vocês preferirem melhor, a gente muda depois, se for o caso, tá? O Meet eu acho ele mais prático, né? O Teams ele tem mais ferramentas, mas aí a gente vai se adequando. O que eu não quero é a gente ficar mudando, né? Toda semana faz um, faz o outro, que aí a gente se perde nesse tempo, tá bom? Nessa troca aí. Queridos, bom descanso e bom trabalho, né? Boa semana de trabalho para vocês. A gente se vê na próxima terça-feira, tá? Qualquer coisa a gente vai se comunicando aí também pelas vias oficiais. O meu e-mail é Júlio César Goncalves, né, Gonçalves sem cedilha, @professor.educacau.sp.gov.br. Qualquer coisa que vocês quiserem, pode me mandar, ou então, alguma coisa que vocês queiram falar, pode falar pelo formulário, que sou eu que vejo, então aí eu chego até mim, tá bom? Obrigado, pessoal, bom descanso a todos.